escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Essa é a 12ª aula da revista Foi Assim que Tudo Começou, a mensagem urgente do livro de Gênesis, e essa revista é da série Expressão. A lição de hoje é o autor do roteiro, também dirige a gravação, a exaltação de José e a nobreza de Judá. A gente vai estudar o livro de Gênesis a partir do capítulo 41. Esse já tem sido estudado e nós estamos no capítulo 41, em sua sequência, para terminar a história de José. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos na tua presença, podemos estudar a tua palavra, que o Senhor use o seu texto para nos falar ao coração, Senhor, para que aprendamos de ti, para que aprendamos as lições que o Senhor tem nos deixado através da tua palavra. Que nós possamos enxergar a verdade e a presença de Jesus nos textos do Velho Testamento. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a gente vai terminar o texto de Gênesis, a história de José. Então, nós vamos falar de alguns capítulos. Eu não vou ler o texto básico, porque ele está diluído durante a lição. E, continuando essa história, nós vamos tentar responder algumas questões. Vou fazer as questões para vocês terem em mente do que será o nosso estudo hoje. Como glorificar a Deus em momentos difíceis? Como entender que muitas situações adversas apontarão para a provisão de Deus? O que fazer quando a situação expõe os nossos pecados? Como pessoas que não merecem a bondade de Deus podem rever seus procedimentos diante da benevolência do Senhor? Nós sabemos que José foi mandado para o Egito e ficou um tempo preso. Depois de tudo que aconteceu com ele na casa de Potifar, ele foi preso junto com o copeiro do rei, que teve um sonho feliz e que José decifrou, e que esse copeiro agora vai se lembrar de José. Vamos ver o que aconteceu antes do copeiro se lembrar. O faraó do Egito, ele teve um sonho. Então, em Gênesis 41, versículo 1, diz assim: passado 2 anos completos, que José estava no calabouço e que o copeiro havia sido liberado, passaram-se 2 anos completos. Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, o rio Nilo. O primeiro sonho do faraó é o seguinte, está em Gênesis 41, de 2 a 4. Ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho: do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam no rio
outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Então, 7 vacas magras, feias, comiam as 7 vacas gordas e bonitas. Segundo o sonho do faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Isso está em Gênesis 41, de 5 a 7. O faraó, como sempre acontecia, contou o seu sonho para muitas pessoas do Egito, muitos sábios e até os magos, e ninguém conseguiu decifrar o sonho do faraó. Aí o copeiro, aquele copeiro que José tinha explicado para ele o sonho que ele tinha tido, e era um sonho de liberdade, contou para o faraó. E o faraó falou assim: chamem José. Aí o faraó falou com José, e José respondeu: não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. José, ele sabia que não era ele que tinha poder para decifrar os sonhos, mas Deus é que dava a ele esse poder, esse esclarecimento do sonho. Isso está em Gênesis 41, versículo 16. José ouviu o relato dos sonhos do faraó e explicou que Deus estava manifestando a sua vontade sobre os tempos futuros. E ele disse ao faraó: o sonho de faraó está em Gênesis 41, de 32 a 36. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. E os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, esse era o esclarecimento do sonho. Primeiro você você guarda os 7 anos, a 5ª parte de tudo que produzir, e depois você terá como se abastecer. O conselho agradou o faraó. Então ele disse: depois disso, faraó, disse o faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E o faraó escolheu José para ficar como o administrador de tudo isso. José foi elevado, José com isso foi chamado a uma posição muito alta, era o 2º na terra do Egito. Ele se casou e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O povo se inclinava diante dele e tudo aconteceu como ele havia
predito como instrumento de Deus. Tudo que ele disse estava acontecendo. Veio a abundância e José estocou nos celeiros. Depois de 7 anos, veio a fome. José abriu os celeiros e começou a vender os grãos aos egípcios e a todos da região. Nesse trecho, a gente aprende que Deus governa o mundo, segundo a sua vontade e aos seus filhos. Ele provisiona para a sobrevivência. Deus não permite que os seus filhos sejam carentes de qualquer coisa. Então, José entendeu que o Senhor fez isso para a manutenção da família da aliança. José ainda não tinha recebido de volta seus irmãos, mas ele já tinha percebido que Deus o tinha colocado numa posição em que a família da aliança seria preservada. Deus usou a má atitude dos irmãos em benefício futuro. José foi exaltado, foi uma dura lição para os futuros patriarcas, para que eles soubessem que Deus governa absoluto sobre os líderes da terra e seus povos. Vocês se lembram que no versículo 37, no capítulo 37, ocorre aquele fato do intrigante, né? Jacó, ele privilegia José como seu filho mais amado. E ele dá uma túnica, diz ali que é uma túnica talar, é uma túnica muito bonita, e ele dá para o seu filho José. E os irmãos, eles ficam intrigados com José, porque José fala que teve um sonho e que os irmãos estavam se dobrando, né? Prestando reverência diante de José. E eles falaram assim: você vai ser melhor do que a gente? Chegou a um ponto que ele falou até que a família toda ia se dobrar diante dele. E aí Jacó falou assim: que é isso? Você está querendo que a família se dobre diante de você? E essa ciumeira toda que José acabou provocando, foi o fato que levou com que os irmãos o vendessem para os viajantes ali que estavam indo para o Egito. E foi quando a vida de José mudou. Os fatos que nós vamos ver agora, as provas que José vai pôr no reencontro com os seus familiares, mostra exatamente que acontece isso. O sonho de José ocorreu realmente. Eles se dobraram diante de José. Mas até então não havia acontecido, né? Então, houve fome em toda a terra. É a primeira prova que vai acontecer agora. Houve fome em toda a terra. E Jacó ficou sabendo que em Canaã tinha comida para todo mundo. E aí ele diz assim para os filhos, no versículo 42, de 1 a 2, ele fala assim: como vocês vão ficar aí sabendo que tem comida no Egito? Vão para lá, porque vocês vão buscar o alimento para o nosso povo lá. E eles vão para lá e encontram José, mas eles não reconhecem. Mas José reconhece. O que acontece então? José vai pedir uma prova ali, sem falar que isso, mas vai fazer uma prova de honestidade, né? Jacó enviou seus filhos, eles desceram 10, Benjamim não desceu. Mais uma vez, Jacó privilegia um filho, era o filho de Raquel, foi José primeiro e agora é o Benjamim, é o filho mais novo. José não manda buscar o cereal no Egito.
José reconhece os irmãos e os acusa de espiões. Vocês vieram aqui para espiar a terra. Os irmãos, sem saber que era ele, falam que são honestos e que são 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Falam do irmão mais novo e que um deles, que tinha mais 2 irmãos, um irmão mais novo e que um deles havia morrido, já não existia. José pede então que eles tragam o irmão mais novo. Isso tudo para provar que eles não são espiões e são honestos. Dentro deles, algo faz com que eles lembrem do erro deles com José. Eles entendem que Deus estava provando de alguma forma. O que está acontecendo, né? Simeão, um dos filhos, ficou como representante da família e a família foi embora. Os irmãos voltaram para a terra para convencer o pai a deixar que Benjamim voltasse com eles. E eles tinham levado alimento e tinham pago esse alimento. De repente, no meio do caminho, eles perceberam que o dinheiro estava na boca do saco de alimento. E eles ficaram de novo pensativos. O que está acontecendo, né? Deus está nos provando pelo que nós fizemos. O que a gente percebe aqui? Qual é a lição que nós temos? Que não há nenhum ato diante de Deus que seja desconhecido. Deus é soberano. Nada acontece que ele não saiba. Eles se lembraram dos atos cometidos só que a gente tem que lembrar que o reconhecimento do ato errado, do pecado ali, deve nos levar a uma atitude de mudança. Porque o verdadeiro arrependimento leva à mudança. Então, na primeira prova que José faz, nós entendemos que Deus é soberano. Segunda prova. A fome persistia no mundo, gravíssima. E Gênesis 43, 1 fala sobre isso. E eles tinham que voltar para o Egito para pegar mais mantimento e para buscar Simeão, que tinha ficado lá. Eles têm medo e preocupação. Jacó os repreendeu por eles terem falado de Benjamim. Aí eles falam assim, mas foi o homem lá do Egito que perguntou se a gente tinha mais irmãos. Mas se a gente ler o texto, nós vamos perceber que eles falaram sem haver nenhuma pergunta. Eles mesmos falaram que eles eram em 12 e que tinham mais um irmão mais novo e um que não existia mais, que havia morrido. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Essa foi a oração que Jacó fez quando acabou permitindo que eles voltassem e que eles levassem Benjamim. Depois de muito sofrimento, porque Benjamim era o segundo filho ali predileto. O primeiro ele já não tinha mais, então o segundo já era uma perda muito grande para Jacó, se ele não restituísse o filho. Então ele ora diante de Deus e na saída deles. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Isso está em Gênesis 43, 15 a 34. 43, 14. Quando eles chegam
no Egito, há uma grande recepção para eles, cheia de alegria, cheia de festa. José viu que eles voltaram e que eles trouxeram Benjamim. E ele ficou muito feliz. E logo eles foram contando, sabe aquele dinheiro que nós pagamos o mantimento? Nós achamos ele na boca do saco e estamos trazendo ele de volta, não queremos, nós somos honestos. E trouxemos o nosso irmão Benjamim. Só que José não estava muito preocupado com o dinheiro, ele estava com os olhos fixos em Benjamim. Vamos ver o texto que fala, Gênesis 43, 29. Diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José ficou maravilhado com o irmão, por ter encontrado o irmão, e recebeu com festa. E tudo que fazia durante o jantar, as festas ali, sempre para Benjamim era mais a quantidade de tudo, de alimento, de tudo que podia ter. O que a gente percebe aqui é que as situações adversas podem ser usadas por Deus para evidenciar o conjunto de virtudes que caracteriza o temor de Deus. O medo que acompanhava os filhos de Jacó, ele converteu-se em regozijo pela recepção honrosa e com muito festejo. Agora nós vamos falar da terceira prova. José submete seus irmãos a um outro teste. Em Gênesis 44, 1 e 2 diz assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram. Eles vão voltar, então enche de mantimento. Quando puderem levar, tudo que puderem levar, coloca lá para eles. E põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Ele está testando de novo os irmãos. Coloca ali na boca do saco. O meu copo de prata, pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. Então ele armou uma prova ali para os irmãos. No caminho de volta, o mordomo correu atrás deles, o mordomo de José, os alcançou e questionou sobre o furto. Vocês roubaram a taça do meu chefe e a taça de prata dele, e levaram o dinheiro também. E os irmãos logo se defenderam. Em Gênesis 44, 9 diz assim: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles tinham certeza de que eles não tinham feito nada errado, que eles estavam certos. Ao revelarem, eles foram lá procurar. Ao revelarem que o copo estava no saco de mantimentos de Benjamim, eles ficaram acabados. Rasgaram as vestes, que é um símbolo de reconhecimento de pecado para eles, e voltaram se declarando escravo de José, que lhes havia praticado tão grande bem. Vamos voltar, né? Eles voltam para José, eles se acusam de pecado e pedem clemência. Eles se prostraram pela terceira vez e agora se cumpriu o que havia ocorrido nos sonhos da túnica, lembra do capítulo 37? Eles se prostraram diante de José. E Judá, que havia vendido José, disse:
Que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Agora ele não fala mais em matar aquele que estava com o copo, mas que ele também seria escravo. E José, longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, vocês não vão ficar escravos meus. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Era Benjamim. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Judá repassou os fatos e pediu por misericórdia. Contou tudo de novo que tinha ocorrido e pediu por misericórdia. Ele disse que o pai não aguentaria perder esse filho, que era o filho predileto do pai. E ele já tinha perdido um, ele não poderia perder outro. A lição que a gente recebe agora é que as pessoas mudam. Com a maturidade, as pessoas mudam. E principalmente com a maturidade espiritual. As pessoas mudam muito, aprendem e transformam o seu modo de vida. Judá sugeriu um dia vender José. Agora ele se dispõe a ser escravo no lugar de Benjamim. O que a gente vê aqui, que o mal se transforma em bem. Vamos ver o momento agora. José manda todo mundo sair da sala, fica só com os homens que ali estavam, que tinham vindo, que estavam sendo acusados, e diz assim: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles ficaram surpresos demais. José estava morto. Como que agora vem falar que ele está ali diante deles? Agora, pois, vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha a lição que nós temos aqui, né? Deus, para conservar a vida, José percebeu isso, para conservar a vida, os irmãos tinham ocorrido aquela coisa toda ruim com os irmãos, de tê-lo colocado para fora, de tê-lo vendido, de terem fingido que ele tinha morrido e terem vendido para longe, né? Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele ficou ali como governador de tudo, como o chefe de tudo, controlando tudo. E isso era uma coisa impossível se ele estivesse ainda em Canaã. Mas agora, no Egito, ele foi colocado nessa posição. Com o reconhecimento, com a conversa deles todas e a festa, porque a família de José estava lá, e todo o Egito ficou sabendo da família de José. E a gente termina a história de Jacó, de José, com Jacó se mudando para o Egito, onde havia comida para todos. É a continuidade da família da aliança. Deus trabalha sempre com a família da aliança.
ele faz com que tudo ocorra conforme a aliança que ele tinha feito lá no começo com Adão, depois reiterada com Abraão, e ele vem aqui confirmando: a família da aliança vai ser preservada. O que a gente aprende aqui é que o mal que nos ocorre no momento é um ponto do bordado que estamos vendo no avesso. Nós estamos do lado do avesso e Deus está bordando aquilo que parece uma coisa tão ruim. Isso é uma figura, tá? Não é, Deus não está bordando, não, é só uma figura. Quando Deus está fazendo o seu bordado das nossas vidas, da vida da família da aliança, nós estamos olhando o avesso. E esse avesso é feio, cheio de nozinhos, né? Mas um dia a gente vai ver a obra de arte que Deus está fazendo. E a lição, ela trata do autor do roteiro, é aquele que dirige, é uma outra figura, como se Deus fosse o roteirista, mas é também o diretor da filmagem toda, né? E nada lhe escapa ao domínio. Ele cuida de tudo. Deus está escrevendo a história da redenção e tudo contribuirá para o bem dos seus eleitos, o povo da aliança. Então, através do caminho, do roteiro que Deus traçou, nós descobrimos que Jesus é aquele que nos colocou no caminho, nessa família da aliança. Nós entramos na família da aliança através da redenção que temos em Cristo, na cruz. Para terminar, eu gostaria de ler um texto que fala bem sobre isso, que está em Colossenses 3, capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. Diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até a próxima aula.